não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Então vamos retomar aqui. Antes mesmo de ler as perguntas que chegaram, eu queria lembrar a vocês o seguinte, que, se possível, vocês estudem um pouco a história dos anos 30, onde a convicção de que as democracias eram inviáveis e de que algum tipo de governo totalitário seria a única solução possível para a economia do mundo, se espalhou por toda parte, com mais intensidade até do que hoje. Até naquela época se tornou difícil defender o regime democrático do ponto de vista ideológico, mais ainda impossível defendê-lo do ponto de vista econômico. Seria muito interessante se vocês pudessem, aqueles que têm interesse em economia, que lessem este livro de Bernard Lonergan, For a New Political Economy, e foi um esforço gigantesco feito pelo Bernard Lonergan para reequacionar a economia em termos compatíveis com a democracia, justamente em resposta a essas tendências que na época obtiveram um sucesso enorme. Os argumentos usados na época são substancialmente os mesmos usados hoje. Esse pessoal do BRICS está trazendo de volta toda esta argumentação de novo. De modo que é bem possível que este poder globalista que eles estão planejando realmente chegue a se instalar. O que é duvidoso é que ele consiga durar. Vocês veem a União Europeia, né, se você perguntasse em quanto tempo durou a União Europeia como uma unidade funcional, alguns poucos anos na verdade, e já está indo para o buraco. Quer dizer, quanto maiores essas unidades, mais difíceis de administrar elas são e mais utópicos são esses planos, né? Quer dizer, se a economia centralizada já afundou na União Soviética, como é que não vai afundar em escala global? Então, o problema não é eles conseguirem dominar o mundo, o problema é justamente não conseguirem e deixar atrás, vamos dizer, um rastro de miséria, destruição, sofrimento. Isso tudo vai acontecer dentro de nós. Nós não parecemos ser uma geração mais afortunada do que aquela que assistiu à última guerra. E justamente por isto, neste momento, é mais importante do que nunca que vocês cultivam o espírito da filosofia, porque alguém tem que estar compreendendo o que acontece. Quer dizer, no meio de um caos geral, da loucura geral, você precisa ter alguns pontos de referência para que a humanidade não caia na sua última degradação. Quer dizer, você ter pelo menos testemunhas acordadas que compreendem o que está acontecendo. Vocês vão sofrer, claro que vamos sofrer também, mas não vamos sofrer como bichinhos inermes. Tem que conservar a dignidade humana no meio disso, e a dignidade humana está sobretudo na sua consciência, na sua capacidade de entender o que se passa, de entender a raiz do sofrimento e dar um sentido, no fim das contas, a tudo o que acontece. Eu não esqueço da profecia de Fátima, que diz o seguinte: o comunismo vai se espalhar pelo mundo todo. Parece que isto vai acontecer, né, pelas vias as mais impremeditadas possíveis. Você veja que o proletariado que vai instaurar a nova ordem socialista é constituído de banqueiros, né, de governantes. É um negócio extraordinário.
Então, por uma via ou por outra, a coisa parece que vem mesmo. Quanto tempo ela vai durar, não sabemos. Até que ponto vai penetrar a ação deles na vida particular e íntima de cada pessoa, também não sabemos. O que eu posso garantir é que, vamos dizer, as pretensões são sempre muito maiores do que as realizações. E, de alguma maneira, a liberdade humana é incontrolável. Realmente não é possível. Pelo lado, vamos dizer, dos meios de controle, né, eu vejo que, hoje em dia, o sonho de uma boa parte dessa elite acadêmica ocidental é uma ditadura científica. Quer dizer, esse sonho está mais, na verdade, centrado aqui nos Estados Unidos, na elite acadêmica americana, do que no pessoal do BRICS. Não é isso? Se nós dependemos de um camarada como Daniel Dennett, por exemplo, tá certo? Então todos seremos apenas um aglomerado de moléculas que deve poder ser programado desta ou daquela maneira, tá certo? De modo que, como eles acreditam que a liberdade interior do ser humano já é ilusória, então eliminar uma ilusão não deve fazer mal para ninguém. Tá certo? No entanto, nós aqui que temos estudado esses textos do Louis Lavelle, nós temos alguma ideia do que é efetiva liberdade humana. Nós temos alguma ideia até do que poderia ser aquilo que eu chamo, num termo que não é nada, não é do Lavelle, é meu, que eu chamo o eu substancial, como aquele eu que é permanente, que está subentendido por baixo de todas as mudanças. Quando se vocês reportarem alguns textos atrás, uma apostila chamada Breve Comentário, um parágrafo de Louis Lavelle, e eu deixei de comentar aqui a parte final deles. Acho que vocês todos devem ter isso aí, onde eu digo as proposições de 3 a 5 esclarece aquilo que no curso sobre a paralaxe cognitiva eu tentei explicar sobre Kant. Tentem localizar, vocês têm na página do seminário, vocês têm isso aí. Então eu expliquei essas 9 proposições que eu tinha escrito a respeito do Louis Lavelle e deixei de comentar essa parte final, onde eu pergunto assim: como é possível que, persuadido de que nada conhecemos dos seres senão a sua aparência fenomênica, o filósofo tente comunicar esse pensamento sem que o seu próprio eu pensante e falante tenha de admitir imediatamente que ele próprio não é senão uma aparência fenomênica, encobrindo pensamentos que no seu incognoscível eu em si talvez sejam completamente diversos? Ou seja, se chegamos a acreditar realmente que tudo que nós apreendemos as coisas é apenas a sua aparência fenomênica, sem um número, sem uma substância, né, por trás, ou pelo menos sem ter certeza de que a substância existe ou não, então não temos como deixar de aplicar essa precaução a nós mesmos. E dizer, bem, eu também sou apenas uma aparência fenomênica, mas se eu sou apenas uma aparência fenomênica, então pode ser que os meus pensamentos, no fundo, do meu eu em si, sejam completamente diferentes daqueles que eu estou enunciando em voz alta nesse momento. Eu até hoje, sinceramente, eu não compreendo como Kant não fez esta pergunta para si mesmo. Né? Se tudo que nós conhecemos são aparências fenomênicas, eu também sou apenas aparência fenomênica, e o meu eu em si é inalcançável até para mim, quanto mais para os outros, tá certo? Portanto, por mais que eu explique a minha filosofia, o sentido último dela deve escapar às pessoas, porque se até a substância íntima de um elefante escapa à nossa visão, quanto mais uma coisa muito mais sutil, que é a intenção central da minha filosofia. Quando eu pergunto por que não fez esta pergunta, por que não aplicou a si mesmo esse critério, eu acredito o seguinte, que ele estava de algum modo sob o encantamento do cogito cartesiano, daquele instante em que Descartes diz que o eu penso tem absoluta segurança de si naquele instante. Né? Só que quanto dura esse instante? Na verdade, o eu pensante de Descartes não é um eu que ao qual se possa ter acesso pela experiência. Ele só existe como conceito. O que se
aquilo a que realmente temos acesso pela experiência é o eu substancial. Você pode se vivenciar a si mesmo como uma consciência independente de tempo e independente do seu próprio passado. Você pode fazer isso agora mesmo, tá certo? E experimentar a sua liberdade em ação. Você sentir, eu não estou obrigado a fazer nada que o meu passado me imponha. Eu posso mudar de direção agora mesmo. Eu posso fazer uma coisa absolutamente inédita. Note bem, quando você era criança, você não tinha passado. Então isso quer dizer que você não se fechava dentro da sua mente para você recordar o seu passado infeliz, como todas as coisas ruins que te aconteceram e todas as impossibilidades e obstáculos que se abateram sobre você não tinha nada disso. Isto quer dizer que você vivia a plena liberdade de criar a situação naquele momento mesmo. Você não pode fazer agora isso de novo? Claro que pode. É só você consentir e você largar, você renunciar ao peso do seu passado. É um peso que nós carregamos, de fato, porque nós queremos. De fato, nós precisamos dele para outros fins, para nos orientar no tempo, na história, etc, etc, etc. Mas ele não tem por que ter um peso determinante sobre as nossas ações. Se o passado fosse inteiramente determinante sobre as suas ações, tá certo? Então, você não poderia jamais ter começado. Você só poderia ter continuado, tá certo? E, vamos dizer, esta criatividade e espontaneidade da infância prova que as coisas não são assim. A criança não tem um passado ao qual ela tem que se reportar, então ela pode se inventar a cada momento. Nós podemos fazer isso agora mesmo. E eu sugiro que vocês o façam quando vocês rezam. Quer dizer, aquele que reza tem que ser o seu eu livre. Porque se vai entrar o passado, então entra o pensamento, entra aquele discurso interior de acusação e defesa, aquela confusão toda, e vai melar tudo, tá certo? Então, a partir do momento em que o Descartes acredita, em que ele confunde este conceito de eu que ele tem com o eu substancial, ele acredita que isto é o eu substancial. Então, evidentemente, este eu se torna automaticamente inacessível. E é o que se vai ver no Kant. Então, aí acontece aquilo que já havia profetizado Giordano Bruno, quando ele disse que se vocês começam a duvidar de Deus, vocês vão acabar duvidando que vocês mesmos existem. Tá certo? E isso de fato acontece. Quando você vê no século XX, o fenômeno acontece sobretudo na literatura, quer dizer, a dissolução da consciência do personagem. Isso aparece claramente no Proust, aparece no Kafka, aparece no William Faulkner. Né? E depois que aparece na literatura, logo aparece na ciência. Está aí o Daniel Dennett dizendo que de fato a nossa liberdade interior é uma ilusão, o nosso eu é uma ilusão, né? E que só o que existe são moléculas em movimento. Né? Então, eu acredito que aquilo que de certo ponto de vista são moléculas em movimento, de outro ponto de vista sou eu. E que eu não vejo por que um ponto de vista deve ser privilegiado em relação ao outro. Então, justamente estas épocas de crise, de derrubada de todos os valores e pontos de referência, elas assinalam o momento em que, mais do que nunca, você tem que se apegar nesse eu substancial. Porque ele é a única coisa que existe. É ele que está diante de Deus. Se você pensa que você vai comparecer diante de Deus com todo o seu passado e todos os seus pensamentos, tá certo? Você está muito enganado. Tá certo? Então, o que você vai levar lá é realmente a sua liberdade. Tá certo? E, no fim das contas, é você mesmo que escolhe o seu destino. No livro do Monsenhor de Seguir, sobre o inferno, né, todos os condenados do inferno acreditam que a sentença que foi baixada por eles foi justa, como se eles próprios a tivessem baixado. Tá certo? Então,
Quer dizer, a experiência da liberdade humana é também a experiência da abertura dentro de nós, vamos dizer, de uma dimensão infinita, para cima e para baixo, tá certo? Isso às vezes pode nos infundir um certo temor. Tá certo? É como se nós fôssemos sair da dimensão presente e entrar numa outra. Eu digo, sim, mas nós sempre estivemos nessa outra. E quando você era criança, você sabia disto. Quer dizer, você não estava vivendo dentro de uma situação que você dominava mentalmente. Isso é importante, porque nós nos reportamos ao passado, porque nós acreditamos que nós o dominamos, nós o entendemos, temos um controle intelectual da coisa. Tá certo? E uma criança não vive dentro dessa referência, ela vive dentro de um espaço físico que ela não domina, mas que ela explora. Então, ela não tem um mundo na cabeça, ao contrário, ela está metendo a sua cabeça dentro do mundo. Tá certo? E nós, a qualquer momento, nós podemos voltar, vamos dizer, a tomar consciência disso. Não podemos viver nisso permanentemente. Por quê? Porque o passado existe, ele é uma parte importante da realidade, mas ele não tem esse poder de preensão sobre nós que nós costumamos imaginar. Você vê que existem muitas situações onde você age imediatamente sem referência ao passado. Por exemplo, suponha que você esteja praticando a corrida. É absolutamente impossível você fazer esse esforço físico e você está concentrado num pensamento do seu passado ao mesmo tempo. Não dá para fazer. Você está inteiramente voltado para o presente. E não se pode dizer que você está inconsciente. Você está perfeitamente consciente da sua presença. Tá certo? Então, a noção da presença é a noção fundamental, tá certo? Da filosofia do Louis Lavelle. Quer dizer, é da nossa própria presença perante, vamos dizer, um mundo que efetivamente existe. Tá certo? E assim como você pode ter a experiência, vamos dizer, no plano físico, você pode ter a experiência da sua liberdade espiritual, que já vai um grau acima disso, quando você se vivencia como o Senhor absoluto dos seus atos. Quer dizer, nada me obriga a fazer nada nesse momento. Eu que estou inventando isso, sou eu que estou fazendo isso. Então, é quando você está nesta consciência de liberdade, é aí que é a situação propícia para você estar diante de Deus, porque a liberdade não pode ser explicada por fatores que a condicionam. Exatamente o contrário. Então isso quer dizer que o conjunto das determinações naturais, físicas, temporais, históricas, etc., não pode te dar a liberdade e, no entanto, você experimenta a liberdade como uma realidade existente. Então, ela só pode vir de uma fonte que não está condicionada a nada disso. A liberdade só pode vir da liberdade. A sua liberdade vem da liberdade divina. Então, aí que você tem uma ideia do que os caras queriam dizer com caminhar diante de Deus na Bíblia, né? Então, tudo isso não é uma teoria, isso é uma experiência que você pode fazer. E, de fato, a gente estudar a filosofia do Louis Lavelle, a grande vantagem é que ela não é só uma doutrina, quer dizer, ela é uma dialética efetiva da vida espiritual. E eu pretendo, nas próximas aulas, insistir nisso e mostrar isso de maneira cada vez mais clara, de tal modo que, numa situação como a presente, onde você não tem a que se apegar no mundo, não é certo? Você perceba pela primeira vez a existência e o valor da liberdade, que ninguém pode te tomar. Então, enquanto você estiver nisso, bom, você está na realidade e você já tem, vamos dizer, uma vaga ideia do que pode ser, né, a vida numa outra escala, na escala de eternidade. É uma vaga ideia, é assim, apenas um espelho obscuro, como dizia o apóstolo, mas já é alguma coisa. E se alguém esperava levar daqui algo mais além disso, estava muito enganado, porque isso é a única coisa que você vai levar. Então, vamos ver algumas perguntas que tem aqui. Aqui, Mara Signorelli pergunta: poderia fornecer algumas referências de trabalho sério sobre os Illuminati? Muito bem. Bom, a obra clássica sobre isso ainda é do Abade Barruel,
Memórias para uma contribuição à história do jacobinismo. Existem edições mais recentes, existe uma tradução inglesa completa. Eu creio até que o texto inteiro disso existe na internet. Eu acho que é a obra básica, a primeira que você tem que ler. Depois eu sugeriria que você lesse o livro do James Billington, Fire in the Minds of Men. E se você tiver acesso, esse é um livro muito difícil de achar, o autor chama-se Jean Lombard, Cœur des Rois, Coração de Rei. Jean Lombard, Cœur des Rois. O livro chama-se A Face Oculta da História Moderna, La Face Cachée de l'Histoire Moderne. Existe uma tradução espanhola, eu acho que até a edição francesa atual, é uma obra em 4 volumes. Eu acho que a edição francesa atual só soltou os 2 volumes, mas a espanhola ainda tem os 4. Vai dar muito trabalho para você achar, mas vale a pena. Magna Barros pergunta: o Vladimir Safatli escreveu um artigo chamado A Perda da Hegemonia, no qual ele disse que a esquerda perdeu a hegemonia cultural no Brasil. O senhor acha que isso é um caso de paralaxe cognitiva e ignorância mesmo? Olha, na verdade eu não sei, mas essa impressão que ele tem de perda da hegemonia é perda do controle intelectual da situação. Até um tempo atrás, eles tinham não só o domínio dos meios, tá certo? Mas a visão que eles tinham da sociedade correspondia mais ou menos ao que estava acontecendo. Agora eles não sabem mais. Então, ele está usando a expressão errada. Eles têm a hegemonia no sentido material da coisa, quer dizer, eles têm o controle dos meios. Mas, obviamente, eles também não estão entendendo o que está acontecendo. Então, se sentem perdidos, mas, como é próprio das pessoas, vamos dizer, envolvidas nesse tipo de coisa, eles têm a sintomatologia histérica. O histérico, ele acredita não naquilo que ele vê, mas naquilo que ele sente. Então, quando ele diz acabou a hegemonia, significa o seguinte: eu não estou sentindo hegemonia. Eu não sinto que nós temos. Né? Então, se ele não sente que tem, então realmente ele está fora da situação material. Essa situação psicológica que ele está vivendo não corresponde à realidade da situação material. Mas, se é assim, provavelmente a situação material vai mudar daqui a pouco. Mas, quer dizer, ele não tem mais o controle intelectual da situação. Se vocês verem, por exemplo, se vocês pegarem a coleção da velha Revista Civilização Brasileira, que saiu em a partir de 1964, logo depois do golpe, os comunistas se juntaram e disseram: bom, agora nós temos que pensar para entender o que aconteceu, de onde veio a pancada, etc, etc. Então você vê o nível de elaboração intelectual que eles conseguiam na época era muito maior do que vieram a conseguir depois. Hoje em dia, eles praticamente vivem de mitos da juventude e estão, vamos dizer, cada vez mais fora da realidade. Né? Mas estão fora da realidade mentalmente, intelectualmente. Porque na própria realidade, eles não estão deslocados da realidade de maneira alguma, eles estão ocupando os postos, eles estão no poder realmente. Eles têm o poder, eles têm os meios, efetivamente. Só que o conteúdo intelectual da sua visão do mundo se empobreceu terrivelmente. Você vê aqui, outro dia, aquele discurso da Marilena Chauí, dizendo que o governo militar destruiu a universidade pública para fomentar a universidade privada, para atender os reclamos da classe média. Eu digo, bom, isso de fato aconteceu. Houve uma expansão da universidade privada, que abriu vaga para todo mundo. Mas a destruição da universidade pública não pode ter acontecido desde fora. Na verdade, as verbas para a universidade pública jamais diminuíram, sempre foram aumentando. Não é isso? E a universidade pública só pode ter sido destruída por aqueles que a dirigiam, quer dizer, eles mesmos. Não é isso? E quando nós vemos hoje assim, eles nomearem o Paulo Freire patrono da educação brasileira, quer dizer, é a pior educação do mundo, então é uma homenagem inteiramente justa. Ele é o patrono da educação brasileira, ele é o pai da porcaria, como se dizia, né? E as pessoas que estão fazendo isso, elas não têm a menor consciência do que estão fazendo, porque elas também não têm educação. Quer dizer, pessoas que não têm educação nenhuma, né? Celebrando um educador que é um jeito oco. O discurso do Paulo Freire é um negócio completamente oco, vazio, bobo, é só chavão o tempo todo.
Né? Os próprios, eu mesmo escrevi um artigo que chama Viva Paulo Freire, está lá os depoimentos de pessoas que trabalharam com ele, passaram a vida estudando Paulo Freire, no fim chegaram à conclusão que não tem nada. Né? Isso aqui é um flatus vocis, tá certo? Então, pessoas sem educação homenageando o grande educador que as educou. Né? Quer dizer, é alienação total. Mas o fato de estarem alienados não quer dizer que eles não têm os instrumentos na mão. Eles são, como diz, são loucos, mas são loucos armados. E estão armados, mas não sabem que estão armados, então estão com medo. Você vê que o medo, o auge do medo, às vezes coincide com o auge do poder. Se vocês estudarem os dias finais de Stalin, vocês vão ver que foi exatamente isso. Os dias finais de Hitler morreu reclamando que ele não mandava nada, que ninguém o obedecia. Ele tinha poder total sobre o país, e quanto mais poder tinha, menos sentia que tinha. Então isso é muito comum nessa gente. Eu acho que então o Vladimir Safatra está expressando um sintoma. Né? Não, tenho visto aqui, Graça Salgueiro pergunta, tenho visto muitas pessoas entusiasmadas com o Putin por seu suposto apoio à igreja. Eu digo, bom, muito bem. Veja, os comunistas não são a favor nem contra a igreja, eles não são a favor nem contra coisa nenhuma. A única coisa que eles são a favor são eles mesmos e o seu acesso ao poder. Olha, o que diz a fórmula quem deu foi o Saul Alinsky. Saiu até num artigo hoje, o sujeito botou 6 princípios do Alinsky. Né? Esses 6 princípios estão sendo aplicados hoje em dia de uma maneira claríssima. E um deles é o seguinte: tudo na política se refere a poder, mas para funcionar tem que ser expresso na linguagem da moralidade. Então isso quer dizer que os princípios morais ou imorais defendidos por esses caras não têm importância nenhuma. Eles trocam de princípio como trocam de cueca. Ou de meia. Né? Então isso quer dizer, por exemplo, favorecer ou estrangular o movimento gay, para eles é a mesma coisa. Né? Quer dizer, você fazer uma vasta campanha ateísta, ou você criar a teologia da libertação, é a mesma coisa. Então é por isso que nós não podemos nos iludir jamais de entrar nessas discussões com eles. Quer dizer, eu já inventei esse exemplo faz tempo. É um sujeito que quer comer a sua mulher, então ele inventa um jeito de frequentar a sua casa e desafia você para um partido de baralho. E você está muito contente porque você está ganhando a partida de baralho, enquanto isso ele está lá comendo a sua mulher. Tá, né? Então, não tem sentido você discutir estes temas com eles. Quem puder, apoia nosso canal. Você tem que identificar o jogo de poder que tem atrás, discutir este jogo. Nunca o discurso de fachada. O discurso de fachada não tem importância. Quando você ganha o discurso de fachada, ele troca de discurso. Por isso que eu acho que o pessoal fica combatendo, fazer essa campanha contra o homossexualismo. Eu digo, você fez a campanha contra o homossexualismo, mas o Putin também fez. Amanhã ele vira o discurso e pronto, acabou. Você está entendendo? Você está perdendo tempo. Você tem que ver o mecanismo de poder por trás. É sempre a luta de poder. É só isto. Então só interessa desmascarar o mecanismo. O discurso ideológico, esqueça. Outro princípio do Alinsky, ele diz que o operador revolucionário nunca pode se ater, vamos dizer, a um tema específico durante algum tempo. Ele não pode estar sempre trocando outro. Então se você se deixa levar por esse debate, ele, vamos dizer, está assim, jogando uma partida de baralho atrás da outra com você, tá, né? Acabou uma, ele já começa a outra. E você está se deixando levar, tá certo? Por uma coisa totalmente ilusória, uma prestidigitação que foi feita só para jogar areia nos seus olhos. Veja, quando me perguntaram lá na Colômbia, grupo de jovens ativistas conservadores, o que nós devemos combater, por que nós devemos lutar? Eu disse o seguinte: isto não é uma luta de ideias, isto não é uma luta de doutrinas, isto não é uma luta de valores, é uma luta contra pessoas, indivíduos concretos que ocupam lugares e têm poder. É contra estas pessoas que vocês têm que lutar. Vocês têm que destruir estas pessoas, não as ideias deles. Porque eles trocam de ideias. Eles trocam de ideias, mas eles continuam no poder.
Então não interessa o que o sujeito está dizendo, não interessa vencer a tese dele, tem é que tirar ele de lá. É isso que a pessoa tem que entender. Enquanto não entenderem isso, vão estar na ilusão, vão estar naquele negócio, o poder das ideias, etc. Isso é tudo besteira. Né? Só que as ideias não têm poder, os símbolos não têm poder, só quem tem poder são pessoas, são seres humanos. Agrupados, organizados, agindo, né, para seus próprios fins. O que eles pretendem fazer, os valores que eles alegam, são apenas o jogo de poder transposto na língua da moralidade para ganhar os corações e mentes. Isso é assim porque eles são hipócritas? Não, não é porque eles são hipócritas. É porque isto faz parte da própria dialética do movimento revolucionário. Para eu criar um novo mundo, eu preciso primeiro ter o poder. Então, o novo mundo é o capítulo 2. O capítulo 2 não pode vir antes do capítulo 1. Então, primeiro eu tenho que conseguir o poder. Quando que eu terei poder suficiente para mudar o mundo? Jamais. Nenhuma quantidade de poder é suficiente para criar, vamos dizer, o mundo paradisíaco que eles querem. Então, quer dizer, a luta pelo poder é infinita e é o único tema do movimento revolucionário. Então, é tudo, sempre a luta pelo poder. Portanto, aquela questão assim, ele diz, o sujeito é um comunista sincero, ele apenas quer poder. Essa pergunta é irrelevante. Se ele for um comunista sincero, ele só está lutando pelo poder. E se ele for um hipócrita, ele também está lutando pelo poder, igualzinho com o sincero. Ou seja, a sinceridade do comunista consiste naquilo que nós chamamos de hipocrisia. Então, quer dizer, não percam seu tempo com esses temas. E quando vocês verem, olha, o Brasil está 100% no BRICS, portanto está 100% de mãozinhas com a Rússia. O governo brasileiro vai criticar a Rússia porque ela persegue gays? Nunca. Então isso quer dizer que o Brasil também, se for preciso mudar o discurso amanhã, fazer um discurso moralista e botar todos os gays na cadeia, ou matar todos, fará isso com a maior tranquilidade. Como fazia em Cuba. Agora mudou, agora tá feio, ficou feio, então o Fidel Castro decidiu, né, dizer, estou arrependido de ter perseguido os gays. O que ele vai fazer? Vai botar os gays na rua, vai pagar indenização para eles? Não vai fazer nada. Então, tudo isso é sempre da boca para fora. Entendendo? Eles mudam de ideia e mudam de valores. E só existe uma coisa, a luta constante pelo poder. Tem outra diferença. O pessoal das democracias, em geral, vamos dizer, os cristãos, etc., eles só se movem quando são agredidos, quando se sentem agredidos. E mesmo assim, evitam a briga, fogem enquanto podem. Né? Só quando está absolutamente encurralado é que reage. Ao caso do pessoal revolucionário, não. A luta e a agressão é a vida deles. Eles fazem isso 24 horas por dia. É a mesma coisa assim que você pegar, por exemplo, sei lá, um leão e um búfalo. Um búfalo é muito mais forte do que o leão. Ele pode estraçalhar um leão. Tá certo? Só que é o seguinte, ele não come leão. Ele não tem interesse no leão. Mas o leão precisa matar o búfalo para sobreviver. Então ele vive de perseguir búfalos e matá-los. Então o búfalo não quer briga com o leão. Para que eu vou brigar com isso? Não tem sentido. Isso aí não é de comer, pô. Estou interessado aqui nas plantinhas. Né? Então, por isso mesmo, o búfalo, que é muito mais forte, às vezes leva a pior. Às vezes leva a melhor quando chega na situação de última instância, ele decide reagir e faz picadinho do leão. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Tá entendendo? O revolucionário, ele é um predador. Né? Ele vive de comer criancinhas. Criancinhas somos nós. Né? Então, a mentalidade não é a mesma. Então, enquanto não houver uma mudança de mentalidade, olha, enquanto as pessoas não pararem de dizer, olha, não vou lutar mais pelos meus direitos, eu vou lutar para acabar com essas pessoas, com os predadores. Eu quero acabar com os predadores. Não é assim, eu vou salvar a minha galinha, porque a raposa quer comer. Eu vou salvar uma galinha, 2 galinhas. Não, você tem que matar a raposa, pô. Para mim parece a coisa mais óbvia do mundo. Tá certo? Então, você não pode ser, vamos dizer, nem um predador e nem uma galinha ou uma ovelha.
Você tem que ser o dono responsável do rebanho. Então tem o dono e tem o cão de guarda, é para isso que serve, né? Agora, está faltando pastores e cães de guarda. Atualmente só tem ovelha e galinha. Então esse é o problema. Então, muito bem. Acho que por hoje já fomos longe demais. Então, semana que vem continuamos com o Lavelle. Ainda tem muita coisa a falar do Lavelle. Até semana que vem. Obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.